Então fala assim, a fé. Fala bem alto, bem forte, a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Nesse momento nós vamos precisar de atenção total. Tá? Porque a gente vai receber já, eu só vou orar e a gente vai receber os nossos convidados, eles vão se apresentar para vocês, depois a gente vai para a feira, ok? Então, veja bem, assim que a gente orar e os nossos convidados sentarem, vai aparecer um número no telão. Você vai pegar o seu celular e você vai mandar as suas dúvidas. Enquanto eles se apresentam, você vai ver os profissionais, as áreas, você vai mandar as suas dúvidas para nós e nós vamos te responder, ok? Fechado ou não? Feche seus olhos no seu lugar. Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por mais uma sexta-feira. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, porque realmente o Senhor tem nos abençoado e nos proporcionado uma igreja onde a gente pode fazer coisas tão legais, Pai. Que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, que Tua luz possa brilhar na nossa mente e no nosso coração, tirando toda dúvida e nos trazendo a certeza que nós precisamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos receber então os nossos convidados. Uma salva de palmas! Eles já vão se apresentar. Deixa eu arrumar aqui essa paradinha que está virado para lá. Vamos lá. Onde eu vou sentar? Eu vou sentar na ponta aqui. Vou sentar na... Não, você mandou muito, Black. Arrebentou, mano. Tamo junto, você é o cara. Vamos lá? Salva de palmas! Tô me sentindo Jimmy Fallon, cara, no programa de entrevista. Sempre quis ter um talk show. Olha só. Bom, vamos começar então. Muito bom. Vamos começar então de lá para cá. Nossos convidados irão se apresentar, falar um pouco sobre a sua profissão, o tempo que exerce, e a gente já vai começar a trocar uma ideia. Fechado? Pode começar. Boa noite, meu nome é Maria Luísa, eu sou formada em odontologia. Há 22 anos, pela Universidade de Marília. Sou pós-graduada em odontopediatria, em saúde coletiva e atualmente em harmonização orofacial. Boa noite, meu nome é Joyce Fernanda. Bom, eu sou formada em administração de empresas e sou formada também em moda e estilismo, E hoje eu atuo como consultoria de imagem, ou consultora personal stylist, o que vocês acharem melhor. Boa noite. Meu nome é Lucas Lima. Eu sou formado em Relações Internacionais pela Unesp de Marília. E mestre também em Relações Internacionais pela Unesp de Marília. E trabalhei 2 anos como professor de inglês, ainda trabalho. Mas atualmente minha profissão principal é trabalhar num escritório de comércio exterior com importação e exportação de cargas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline. Eu sou formada em Medicina pela Universidade de Marília. Eu me formei no ano de 2021 e atualmente eu estou fazendo também endocrinologia e estou aí pelas correrias da vida. Boa noite, pessoal. Meu nome é Giovana. Eu sou formada pela Unesp em Pedagogia, sou professora, sou mestranda em Educação e atualmente eu exerço o que Deus me chamou para fazer aqui na igreja. E é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Ricardo, eu atuo como pastor aqui na Primeira Igreja Batista. Sou formado bacharel em teologia pela Unifil. Tenho 3 pós-graduação, uma pela Universidade Mackenzie, na área de teologia bíblica,
Uma pela Faculdade Batista do Paraná, na área de Teologia Sistemática, e uma em Ciência da Religião e Ensino Religioso, pela FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana. Muito bom. Estou fazendo um mestrado na área de Cosmovisão Cristã e Teologia Missional. Eu dou aula, sou palestrante e trabalho com a área de cursos e a área acadêmica aqui da PIB. Uma salva de palmas para o nosso time. Que time maravilhoso! Olha só, eu estou muito feliz, pessoal. Obrigado por terem vindo, obrigado por terem topado. Realmente, a gente conseguiu reunir um time incrível, muito capaz e muito, muito legal. Eu já estou recebendo aqui algumas perguntas muito interessantes. Então, antes da gente entrar nas perguntas, eu gostaria que cada um de vocês tentasse resumir em, vamos lá, 1 minuto, 1 minuto e meio, como você chegou a essa profissão. Como foi para você decidir exercer o que você exerce hoje? A gente começou pela tia Malu, vamos começar agora pelo pastor Ricardo, depois a gente passa para a tia Malu. Ok, vamos lá então. Eu me converti quando eu tinha 23 para 24 anos. E desde quando eu entrei na igreja, o que mais me chamou a atenção foi a área de ensino, a área da pregação. E aí, na época, há uns 15 anos atrás, era muito precário a área da teologia no Brasil e aqui em Marília também. Então, o primeiro curso que eu fiz foi um curso na área de teologia, mas por correspondência. E de lá para cá, eu sempre fui tentando me aperfeiçoar. Mas o chamado para a área acadêmica, ele começou a queimar no meu coração quando eu me converti, entreguei a vida para Jesus. Então, o que mais brilhou aos meus olhos foi a área da pregação. Então, eu fui impulsionado, ouvindo pregações do pastor Domingos, de um pastor chamado Nasser, que passou aqui na cidade de Marília também, e de outros pastores. Então, foi assim que eu cheguei à área teológica. Bom, eu acho que, como muitos aqui, quando eu saí do terceiro colegial, eu não sabia muito o que eu queria fazer. E foi um ano bem confuso. Eu prestei direito, me inscrevi e acabei não cursando. Mas eu sempre senti dentro de mim uma vontade muito grande de ensinar. Porque eu compartilho do pensamento de que se a gente tem conhecimento, ele não é útil se a gente guardar pra gente. Então, eu sempre quis compartilhar conhecimento. E quando eu fui escolher meu curso, não tinha como escolher outro, né? Que profissão que compartilha conhecimento de uma forma tão nítida, tão palpável quanto ser professora. Então, essa foi a base da minha escolha, compartilhar conhecimento. E tanto na minha vocação profissional, como nas coisas que eu faço para o reino, é uma das coisas que mais me motiva, estar sempre espalhando conhecimento para as pessoas. Tudo aquilo que eu sei que eu tenho a obrigação de ensinar para as pessoas que estão perto de mim. E foi assim que eu escolhi ser professora. Eu também, no ensino médio, eu fiquei muito confusa com a minha escolha. Eu sabia que eu gostava muito da área da saúde. Minha família tem bastante dentista, só dentista. Mas já era da saúde, eu fiquei bem indecisa. E aí tinha a ideia da medicina, mas eu não me sentia capaz. E foi muito complicado decidir que eu prestaria o vestibular. Só de prestar já era uma decisão difícil. E aí foi assim, até oportuno eu falar isso, porque foi num encontro que eu tive, que aí Deus falou muito no meu coração que eu não precisava estar pronta. Eu só precisava estar disponível porque Ele ia fazer. E eu falei assim, Deus, eu não me sinto capaz, não me sinto pronta, mas se o Senhor falou que é só eu estar disponível, eu vou. E aí eu comecei essa luta, né, porque a gente sabe que não é fácil. Eu fiz 1 ano de cursinho, prestei vários vestibulares, e graças a Deus eu passei aqui na Unimar, que é perto da cidade dos meus pais, que é em Oswaldo Cruz, e daí Deus foi abrindo as portas. Inclusive o milagre financeiro aconteceu na nossa vida de uma forma extraordinária. O Lucas sabe que foi assim, quando Deus tem um propósito, Ele faz acontecer. E a minha vida, a minha formação é um milagre. Então, se hoje eu estou aqui, é para servir as pessoas, é para atender as pessoas no meu consultório. Cada um que entra, eu sei que foi Deus que colocou ali e que eu tenho a missão de cuidar, porque tudo veio dEle e tudo que a gente faz é realmente para Ele. Incrível. Bom, a única coisa que me conectava com relações internacionais era que eu sempre gostei muito de inglês. Tipo, desde muito novo,
Era algo que eu busquei, estudava, fazia curso, etc. Quando eu cheguei no ensino médio, eu ainda estava muito indeciso sobre o que fazer. E Relações Internacionais, hoje conhece mais, mas antigamente não era um curso que se falava muito. E eu não moro aqui, né? A cidade dos meus pais é mais próxima a Presidente Prudente, e lá não tem esse curso. E aí, por muito tempo, por medo de sair de casa, de não querer mudar, sair da casa dos meus pais para fazer um curso, eu diria que eu iria fazer direito. Mas quando eu fazia teste vocacional, quando eu conectava as coisas que eu gostava, história, política, geografia, comunicação, inglês, etc., sempre chegava em Relações Internacionais. Até que um dia apareceu um missionário na minha cidade, norte-americano. E aí meu pastor falou assim: Lucas, ninguém está conseguindo se comunicar com ele, a gente precisa de você, vem aqui. E aí eu, sempre procurando a primeira oportunidade de falar inglês, fui até ele. E aí, naquele dia eu não sabia que eu teria uma confirmação de Deus de que seria, de fato, Relações Internacionais. Ele orou comigo e, sem conhecer nada da minha história, assim, ele meio que traçou o plano e falou assim: eu te vejo indo às nações, tendo reunião com pessoas importantes, eu não sei o que você quer fazer da sua vida, não sei o que você espera do seu futuro, mas é isso que Deus tem para você. E aí eu tive a confirmação dos meus gostos, daquilo que eu gostava, mas também o respaldo de Deus para aquilo que eu desejava seguir. E aí foi isso. Bom, eu desde pequena sempre gostei da área de moda, de me vestir, pegava as coisas da minha mãe para me vestir, arrumava as amiguinhas, tudo mais. Mas quando surgiu a faculdade de moda, surgiu a faculdade de moda, enfim, mas eu tinha medo de fazer, porque na época, já faz um tempinho, né, era muito relacionado, as pessoas nem sabiam muito o que fazia, ficava relacionado, você vai costurar para os outros, pensava que era só isso. Então, eu tive muito medo de fazer. Então, o que eu fiz? Tinha uma outra área que eu queria também, que era administração. Aí eu me formei em administração, fiz os 4 anos, mas sempre com aquele desejo de trabalhar com moda, mas relacionado a pessoas, né, vestimento, trabalhar para lojista. Então, eu terminei a faculdade de administração, fiz alguns cursos na área de consultoria de imagem, que hoje não tem a faculdade, fiz alguns cursos na parte de visual merchandising também, mas aí eu decidi fazer a faculdade de moda, que eu queria alguma coisa a mais, eu queria a faculdade, né? Então, aí hoje eu me formei também em moda, fiz alguns cursos, né? Então, assim, tem várias áreas para trabalhar e hoje eu estou aí na parte de lojista, na parte pessoal, né, particular. Então, estou nessa aí. Bom, eu sempre soube que ia atuar na área da saúde, mas eu não sabia que era especificamente na odontologia. A medicina queimava em meu coração, mas no terceiro colegial, por essa história de dúvida, como muitos de vocês estão aqui hoje, eu acabei optando em fazer odontologia. Tive a oportunidade de mudar para medicina no primeiro ano, decidi continuar na odonto, porque me apaixonei. Mas depois que me formei, eu sentia que faltava alguma coisa. Eu olhava para as pessoas e não olhava diretamente para o dente. Continuei trabalhando, fui para a saúde coletiva, quando em 2016 liberou para odontologia a harmonização orofacial. E aí eu entendi o porquê que eu tinha feito odonto. Eu olho para a pessoa, para o paciente, e eu procuro a simetria, o que é harmônico. E é essa área que eu atuo hoje, e eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. Bom, salve de palmas. Pessoal, vamos responder algumas perguntas? Olha só, então a primeira pergunta aqui é para Joyce. Olha só que legal. Joyce, se eu me formar em moda, em quais áreas eu posso atuar? Olha, tem bastante coisa, a gente não imagina. Mas você pode trabalhar, por exemplo, em revistas, revistas grandes, aí, renomadas, na parte de jornalismo de moda, saber as tendências. Você pode trabalhar na parte de produção, de desfile, São Paulo Fashion Week, começar como estagiário. Você consegue pesquisar e tem os lugares certinhos, se quiser conversar comigo depois, para você fazer estágio por lá. Na parte de visual merchandising também, que é o famoso VM, que hoje empresas grandes, por exemplo, Riachuelo, Renner, essas lojas de departamento que são bem conhecidas,
eles necessitam, até as lojas pequenas, eles necessitam de visual merchandising. O que seria? O visual merchandising, hoje, o foco dele é fazer com que a loja venda. Né? Então, o foco dele é deixar a loja harmônica, para que o cliente já bata o olho, fique encantada, desde uma vitrine e até um preço. Na parte de estilista, né? Numa faculdade de moda hoje, você é formado para você ser um futuro estilista. Você ter sua própria marca, lá você aprende a desenhar. Hoje eu não sei desenhar, então eu não quis voltar para essa área. Dá para você trabalhar na consultoria de imagem, né? Voltado para essa área também, para trabalhar para lojista, particular, né? Dá para você dar palestras também, né, para os funcionários de uma loja. Isso é muito legal, isso é muito vantajoso. E tem bastante área, hein, gente? Não vou lembrar aqui de cabeça, mas tem bastante coisa. Só você dar uma pesquisada e, se quiser, conversar comigo também. Tá muito bom? Excelente, Joy. Muito da hora. É uma parada massa mesmo, né? E a gente precisa compreender que a gente tem que ter crente em todas as áreas, inclusive na área da moda. Esses dias, uma amiga minha, que ela é pastora de adolescentes, lá no Rio de Janeiro, ela fez um vídeo e ela falou assim: gente, eu sou crente, eu preciso comprar roupa também. Só tem roupa para quem não é crente, eu não mostro o meu corpo, como é que faz? Então é muito importante ter alguém envolvido na moda que pensa com os princípios cristãos. A gente tem uma pergunta aqui agora para a doutora Carol. Olha só, Carol, seguinte, durante o processo da faculdade de medicina, você pensou em desistir? Sim, no final. Porque, assim, tem uma hora que aperta muito. Principalmente exige muito do nosso físico, da nossa mente. Então, por exaustão, em alguns momentos eu falei, meu Deus. É muito cansativo. Mas... Plantão e tudo mais? Exatamente. Mas deu certo. E como é que foi para você não desistir? No terceiro ano também teve esse momento, eu acabei de lembrar. No terceiro ano eu tive muito apoio dos meus pais para me impulsionar a não desistir. E no final, o que me fez continuar foi a força de Deus mesmo, porque a gente a cada dia falava: Deus, vem comigo porque eu não dou conta. E aí a coisa ia acontecendo. Massa, muito da hora, muito bom, Carol. Excelente. É importante a gente pensar que na nossa caminhada não vai ter nada fácil, sabe? As coisas, elas vão... parece uma coisa negativa, mas na verdade não, é a evolução da vida. As coisas, elas vão ficando mais difíceis. O ensino médio é mais difícil que o ensino fundamental, a faculdade é mais difícil que o ensino médio, o seu mestrado com certeza vai exigir mais mentalmente de você do que da faculdade, e por aí vai. Mas, olha só, falando em mestrado, tem uma pergunta aqui para a Gi. Giovana, como funciona o processo para ingressar em um mestrado? Muito boa pergunta. É um processo bem difícil, foi um desafio muito grande, porque estava na pandemia, então a universidade pública ela deu uma boa parada, e aí tudo que a gente fazia foi online, mas o meu processo seletivo aconteceu em 3 etapas. A primeira foi a escrita do meu projeto, e assim que ele é escrito, um orientador tem que aceitar e escolher o seu projeto. Aí, depois que ele aceita, se você passou nessa etapa, você vai para a segunda etapa, que é uma prova, que é um texto super difícil, com várias coisas de escrita acadêmica, com assuntos atuais, no meu caso da educação, porque é a minha área. E depois, se você passa nessa etapa, tem uma etapa que chama arguição, que é uma banca que várias pessoas fazem perguntas sobre o seu projeto, e se você quer pesquisar mesmo isso, se você tem base para pesquisar isso, se você está preparado para ter uma escrita acadêmica, e essas pessoas se reúnem depois, à parte, e se eles te aprovam, você passa no final nas 3 etapas. E assim eu entrei no mestrado da Unesp. Excelente, muito bom, muito da hora. Olha só, uma pergunta aqui agora para o Lucas. Lucas, em RI, em quais áreas eu posso atuar? Primeiro, você está disposto a ir para uma cidade grande? Porque, assim, se você optar por ficar numa cidade menor, Marília, Presidente Prudente, cidades que são polos regionais, a grande área de atuação é no comércio exterior. Então, você vai trabalhar dentro das empresas aqui de Marília, Marília, Beldoria, etc. Sim. Todas essas empresas, elas possuem um setor de importação e exportação. Então, é a principal área que as pessoas conseguem atuar, dentro do comércio exterior.
Em cidades maiores, São Paulo, capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., Brasília, que foi onde o curso de Relações Internacionais nasceu no Brasil. Na UNB, né? Na UNB. Foi o primeiro curso, lá na década de 70, mais ou menos. Eu prestei Relações Internacionais, mano. É verdade. Eu prestei, mano. Quase passei. Ia ser meu veterano. Ainda bem que eu não passei, né? Eu virei pastor, glória a Deus. E lá onde nasceu na UNB, nasceu muito por uma necessidade de você ter pessoas que pensassem o internacional, né? Dentro desses ambientes, das grandes cidades, você tem atuação no âmbito público quanto privado. Você tem as organizações internacionais, a ONU, por exemplo, que é talvez a maior organização não governamental, ela abriga muitos profissionais de relações internacionais. Mas para isso, assim, tem um grande caminho a percorrer. Basicamente, tudo que exista um âmbito internacional dentro, seja uma empresa, por exemplo, que trabalha, ou uma organização que trabalha com refugiados, você precisa de profissionais de relações internacionais. Uma organização do trabalho que tem um âmbito internacional, você precisa de alguém que enxergue não só o nacional, mas saiba fazer esse contexto, essa ligação com o internacional, em qualquer âmbito. É um curso muito generalista, assim. Você estuda de tudo de história, de tudo de geografia, de tudo de política, tudo de direito, economia, para que você consiga ter essa visão bem ampla das coisas. Maneiro. Tem uma pergunta aqui para tia Malu. Olha só, tia. A pergunta é a seguinte: o que é harmonização facial e por que tem uma galera que fica com o rosto estranho? Então, a harmonização, como o nome já diz, é tornar harmônico o rosto das pessoas. A gente ressalta os pontos positivos e melhora os não positivos, os negativos. Por que tem gente que fica com o rosto estranho? Porque faz em exagero. Tem pacientes que chegam no consultório e falam: doutora, eu quero um lábio enorme. Gente, não comporta um lábio enorme em todo mundo. Nós temos que fazer o que combina com aquela pessoa. Tem homens que chegam e querem aquela mandíbula muito marcada. E aí fica desarmônico. Isso acontece. Vai muito do que o paciente pede e se o profissional está disposto a fazer. Eu não faço. Mas aí você troca ideia mesmo, na moral? Fala assim: Sim, não, vai ficar bom? Eu converso. Eu já perdi inclusive vários pacientes porque eu me neguei a fazer o procedimento. Para não ficar desarmônico. Até porque se ficar desarmônico e depois a pessoa estiver andando na rua, vai falar que fez contigo. Quem né? fez? A doutora Malu. Então, faz sentido. Exato. Muito bom. Tem uma pergunta aqui agora para o pastor Ricardo. Ovacionado. Olha só, pastor Ricardo, pergunta seguinte: como funciona a rotina de um pastor? E se é possível / necessário ter um outro emprego? Bom, basicamente, a rotina do pastor vai depender da igreja que ele atua. Né? Se ele trabalha em tempo integral, a rotina do pastor, pelo menos a nossa rotina aqui, no domingo, nós estamos nos 4 cultos. Segunda-feira é nossa folga. Terça-feira nós temos a reunião de pastores na parte da manhã inteira. E a parte da tarde a gente vai fazer o quê? Visita e atendimento. Essa é a rotina de um pastor. O pastor Domingos trabalha com a gente com discipulado. Então, na quarta-feira, cada pastor tem uma turma de discipulado e um horário definido. Quando ele não está aqui, o que ele está fazendo? Visitando e atendendo. Porém, o pastor Domingos dá liberdade para nós, na quinta e na sexta-feira, na parte da manhã, nós estudarmos e na parte da tarde, visitar. Então, essa é uma rotina da PIB de Marília. Eu já trabalhei, por exemplo, na Presbiteriana do Brasil e na Presbiteriana Independente. Já era diferente. A gente tinha a parte da manhã livre para fazer o que quisesse durante a semana e na parte da tarde tinha que fazer visita. Né? A segunda pergunta? Se é possível / necessário ter outro emprego. Eu acredito que hoje, há tempos atrás, os pastores eles entravam no ministério, faziam o bacharel em teologia e trabalhavam em tempo integral. Hoje, os tempos estão mudando. E eu acredito ser necessário que uma pessoa, um jovem que deseje o pastorado, faça também
uma faculdade secular. Tenha uma segunda faculdade. Por quê? Porque a pandemia ressaltou para a gente algumas coisas que a gente nunca pensou. A pandemia veio, algumas igrejas fecharam e os recursos diminuíram. E pastores se viram sem ter nada para fazer e não ter opção. Então eu acredito que hoje, se você puder, faça uma faculdade paralela ao bacharel em teologia e tenha uma outra profissão, sim. Se possível, trabalhe em tempo parcial no ministério. Por quê? Porque você vai ter recursos para se sustentar e também não vai ser pesado para a igreja. Eu acredito que pode ser dessa forma. Só para complementar, a nossa igreja tem uma rotina bem intensa, mas tem uma estrutura que proporciona para os nossos pastores determinada segurança, mas nem toda igreja é assim. Então, se você pensa em ser pastor, realmente busque antes você ter uma outra profissão. Eu tenho poucos arrependimentos na vida, mas eu tenho um arrependimento só, que eu não tenho outra faculdade. Eu sou bacharel também em teologia, sou pós-graduado em teologia sistemática, mas não tenho outra faculdade. E, de verdade, eu gostaria de ter, seria muito útil para minha casa, para minha família e também me traria ferramentas melhores para servir o reino de Deus. Olha só, vamos lá. Muita pergunta legal, muita pergunta massa. Uma pergunta para a professora Giovana. O que você achou mais difícil durante a faculdade de pedagogia? Eu acho que o que eu achei mais difícil foi conciliar a prática da teoria. Porque na faculdade a gente tem uma teoria muito grande, uma bagagem muito grande, muitos filósofos, muitas pessoas que estudaram sobre educação, e às vezes a gente vai para a prática e vê que a prática não é tão bonita quanto a teoria. E aí a gente fica em crise, porque a gente vê N formas de tratar uma criança e chega lá, você não sabe lidar com essa criança. Aí você pensa, nossa, será que eu estou estudando o suficiente? Mas eu acho que ao longo do curso a gente aprende que nem sempre a gente vai ser perfeito, assim como em todas as profissões. E sempre buscar conhecimento. Às vezes a gente esbarra com situações que a gente não vai conseguir lidar, mas é um aprendizado para futuramente a gente se preparar para essa situação. Então, para mim, o maior desafio foi conciliar a prática da teoria. Muito massa. Legal. Acho que isso é um desafio para várias áreas, né? Porque quando a gente vai para a prática, o bicho pega. Inclusive, tem uma pergunta aqui para a doutora Carol, que é o seguinte: quando você estava estudando, fazendo a faculdade e tudo mais, qual era a área do corpo humano ali que mais te fascinava? Acho que foi no momento do estudo, foi a cardiologia. Eu gostei muito, foi muito legal, assim. É isso. Mas hoje você atua em endocrinologia. Endocrinologia. Explica um pouco sobre endocrinologia, por gentileza. Endocrinologia são as doenças relacionadas aos hormônios. Então, vou dar um exemplo. Diabetes tem a ver com o hormônio da insulina. Então, é uma das doenças. Hipotireoidismo, hipertireoidismo, puberdade precoce, osteoporose. Eu conheço uma pessoa que toma Puran T4 todo dia e ela tem que tomar a vida toda. Então, ela se consulta no endócrino. Exato. Ah, entendi. Assim, vários profissionais medicam essas coisas. Mas o ideal seria o endócrino. Assim, eu ainda estou no processo de estudo. Então, a minha atuação ainda é como generalista. Sim. Você está fazendo residência? Eu faço pós-graduação em São Paulo. Ah, maneiro. Então, mas a área que mais me fascinou na faculdade foi uma e acabou que eu gostei no final de outra. Assim. Então, já emendando, já que está com o microfone aí também, uma pessoa que quer passar em medicina, ela perguntou aqui, por onde eu começo a estudar? Acredito que ter uma instituição para te orientar vai ajudar muito. Porque, assim, o cursinho vai fazer você revisar tudo. Então, acredito que a parte das atualidades são muito importantes, a redação é muito importante. Para eu passar no vestibular, a redação foi muito importante na minha pontuação. Então, é uma das coisas que você pode começar a se dedicar. Maneiro. Uma pergunta para o Lucas agora. Se eu quero estudar relações internacionais, quais matérias eu devo focar mais na escola? História. Matérias que a gente tem na escola, né? História, geografia e muito, muito, muito foco no inglês. Não só relações internacionais, né? Mas todas as profissões, acho que hoje em dia exigem algo nesse sentido. História, geografia, inglês, essencialmente. Muito massa. E atualidades. Muito bom. Muito importante. Tem uma pergunta aqui. Eu vou estender para quem quiser responder e depois eu vou tentar complementar, que é o seguinte: como eu descubro se o que eu
quero fazer, ou se o que eu estou fazendo, agrada o coração de Deus? É uma boa pergunta. Pode ir, Joy. Eu acho assim, na palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Só que o Senhor também fala para a gente tomar cuidado que o nosso coração é enganoso, né? E antes de tudo, você precisa orar, Deus vai falar com você e vai te colocar paz no seu coração. Porque Ele é bondoso e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu acho que você hoje não deve buscar o que... Tem gente que busca o que dá o dinheiro, que fica mais, eu quero ver o que dá o dinheiro. Mas, às vezes, você pode se frustrar mais para frente, porque você vai ganhar dinheiro, mas você não vai ser feliz naquilo que você gostaria de fazer. Então, busque o Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai colocar paz no seu coração. Alguém mais quer? Salve de palmas, Joyce. Olha, quer pegar, Rica? Eu penso que, primeiro, para nós, como cristãos, a gente tem que ter um padrão. E esse padrão é a Bíblia. Ao ler a Bíblia, você vai descobrir o que agrada e o que não agrada a Deus. E o padrão é os 10 mandamentos. Então, o que me motiva a escolher o que desejo? Primeiro, tem que ser a vontade de Deus e agradar o coração de Deus. Segundo, eu acredito que para nós entendermos o que agrada o coração de Deus dentro da nossa profissão e dos nossos talentos, Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus deu um talento para cada um. Ao orar, ao pedir que o Espírito Santo direcione e abra a sua mente, o Espírito Santo vai dirigir você para a sua vocação. É lógico que passa muito pelo aquilo que a Joyce falou. Eu vou fazer aquilo que vou ganhar dinheiro. Muitos acham que, eu quero ser missionário. Não é fácil. Eu já tive uma experiência missionária e sei o quanto é difícil estar no campo missionário e não ter recursos para se manter. Quando eu comecei a fazer teologia, eu não tinha recursos financeiros. Eu lembro que a minha mãe, ela saiu de um serviço, pediu as contas e pagou 6 meses e eu não tinha mais recurso. E eu falei, Deus, se o Senhor me chamou, o Senhor vai providenciar. E por incrível que pareça, acho que o Davi nem sabe disso, mas todos os cursos que eu fiz de teologia e até o mestrado, eu ganhei 100%. Glória a Deus. Então, quando Deus te chama, Ele abre as portas. Deus chamou, então, a Deus primeira pagou. coisa, dependa exclusivamente de Deus. E não deixe que as pessoas ditem o conteúdo do teu coração. Porque no meio do caminho você vai ouvir pessoas falando, você não vai chegar lá, você não vai conseguir, eu tentei e não consegui, esse curso é muito caro. Mas lembre-se de uma coisa, o teu Deus, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele te chamou, Ele te vocacionou, Ele vai providenciar. Não desista dos teus sonhos. Amém. Muito massa. Complementando, que, por exemplo, tem uma pergunta aqui, assim, que é se existe alguma profissão que seria pecado. Tudo que é legal, que é digno, que está dentro da lei, que não fere os princípios da palavra de Deus, não é pecado. Mas é óbvio que por causa do pecado e da queda, a gente entende como cristão que existem algumas profissões que não deveriam existir. A gente não precisa ficar citando aqui, deixa a sua imaginação responder isso para você. Mas existem algumas coisas que é óbvio que a gente sabe que não era para acontecer, que acontecem por causa do pecado. Mas fora isso, meu irmão, de verdade, você pode ser médico, você pode trabalhar com moda, você pode trabalhar com odontologia, você pode trabalhar com política, com qualquer parada. É possível fazer isso para a glória de Deus, porque a sua vida é integralmente do Senhor. Olha só, tem uma pergunta aqui para a tia Malu, que eu gostei. Uma pergunta excelente. É a seguinte: eu gostaria de fazer odontologia, mas tenho medo que as pessoas tenham bafo. Gente, primeiro que dentista usa máscara o tempo todo, tá? Então, dificilmente nós vamos sentir o bafo dos pacientes. E se tiver, a gente vai tratar. Nós temos técnicas para auxiliar o paciente com a halitose, que é o mau hálito.
Não precisa ter medo de fazer odontologia isso aí. devido ao mau hálito do paciente. Mas é real, existe. Existe. Tem tratamento. Muitas vezes a gente coloca um house na boca para atender, quando está mais forte o cheiro, para que a gente não sinta. Olha só, essa eu não sabia. É. Graças a Deus, nunca me deram um house quando eu fui ser atendido. Então, eu acho que eu estou bem. Glória a Deus, Jesus é bom. Caminhando para o final, porque a gente tem que ir para a nossa segunda parte da feira aqui. Deixa eu ver uma pergunta maneira. Eu vou fazer uma pergunta aberta aqui. Todo mundo pode pegar, ok? A pergunta é a seguinte: como não deixar, no meu processo de estudo, de preparo, de caminhada, como não deixar que palavras negativas me afetem? Palavras do tipo, não faça isso porque não vai dar certo, não faça isso porque não dá dinheiro, não faça isso porque não é isso que Deus tem para a sua vida, e profetada, e tantas outras coisas podem acontecer. Como que a gente faz para não deixar essas coisas nos afetarem? Bom, eu posso falar um pouquinho sobre isso. Até quando eu optei em fazer a especialização em harmonização orofacial, eu fui um pouco desmotivada por várias pessoas dizendo assim: mas está todo mundo fazendo. Quando você tem certeza do seu dom, do seu talento, nada te para. Quando você está sensível à voz do Espírito Santo, você vai ter a certeza que é isso que Ele quer de você. E não é porque eu estou dentro do consultório que eu atuo somente como dentista. Lá eu sou uma cristã. E o nome de Deus tem que ser glorificado o tempo todo. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Falar sempre do nome dEle. Muito bom. E outra pergunta. Quando a gente vai estudar, fazer algumas coisas, isso não explica tanto a nós dessa vez, Ricardo, mas é o seguinte. A gente estuda pensadores, filósofos, que às vezes eles falam coisas que vão de encontro à palavra de Deus. Como que eu me comporto em relação a isso na faculdade? Eu sempre tive uma postura muito aberta em relação a isso. Eu acho que conforme a gente vai estudando outros pensadores, filósofos, etc., a gente é enriquecido no nosso conhecimento, mas essencialmente a gente percebe o quanto aquilo que a gente acredita de fato é verdade, sabe? A gente percebe o quanto as teorias são falhas, o quanto o pensamento humano ele tentou chegar em alguns lugares e não conseguiu. Então eu sinto que estude, conheça outros pensadores, tenha uma postura aberta em relação a isso, não seja fechado, mas seja muito certo daquilo que você acredita, sabe? E use isso para enriquecer a sua fé, porque conforme a gente vai conhecendo outras coisas, a gente percebe o quanto a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável, assim, sabe? Ela é coesa, coerente, tudo faz sentido. Nossa, muito da hora mesmo. Gente, a gente vive no mundo, então a gente vai estudar e ter contato com coisas que não são cristãs. Não deixa essa parada te contaminar. É igual comer um peixe. Você não vai comer a espinha do peixe, você vai comer a carne. Se alimenta da carne, joga a espinha fora e faça tudo para a glória de Deus. Vamos mais uma pergunta, 2 perguntas, e a gente encerra essa parte para a gente ir para a próxima parte, ok? Porque a gente tem a parte da feira agora. Pastor Ricardo, em 1 minuto, você tem 1 minuto no relógio. Qual é o maior desafio de um teólogo / pensador cristão numa sociedade pós-moderna? O maior desafio é se manter íntegro e santo. E como se faz isso? Tendo como base a Bíblia. O problema de muitos teólogos é que eles estudam muitos livros e pouco a Bíblia. Quanto mais conhecimento você tem da Bíblia, quanto mais conhecimento você tem de Deus, quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, você consegue vencer o desafio de se manter íntegro, de não negociar os seus princípios. Então, o maior desafio de um teólogo na pós-modernidade é viver uma vida santa, tendo a Bíblia como base e não outras vozes externas. Muito bom, excelente. Olha só, a gente vai para a segunda parte agora da nossa feira. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigado. Tia Malu, Joyce, Lucas, Carol, Gi, Ricardo, muito obrigado. Antes de vocês levantarem,
Só quero dizer o seguinte, eles vão ficar aqui na feira. Eu recebi muita pergunta, tipo assim, umas 60 perguntas. Então, se você não teve a sua dúvida respondida aqui no palco, não tem problema. Eles estão aqui, você pode procurá-los depois, na saída, eles vão estar ali na feira, vão estar participando aqui. Você pode procurá-los e eles vão responder vocês, certo, galera? Tamo junto, uma salva de palmas. Obrigado, gente. Olha só, fiquem firmes com Jesus. Eu vou só falar uma parada de 1 minuto e a gente vai passar para a próxima etapa. Quantos aqui acreditam que Deus é bom? Dá um amém no seu lugar. Vou perguntar de novo. Quantos aqui acreditam que Deus é bom? Dá um amém no seu lugar. Olha só. Salmos capítulo 1, o primeiro salmo da Bíblia, fala uma coisa interessante. Fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que medita na palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que ama a lei do Senhor. Nela ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore, estou parafraseando o texto, tá? Ele é como uma árvore plantada na beira de um riacho, que dá fruto no tempo certo e tudo que ele faz prospera. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Tem alguém aqui que quer ser bem sucedido em tudo aquilo que você fizer? Dá um amém. Princípio número 1. Ame a Jesus. Ame a Deus. Honre a Deus. Seja íntegro. A gente trouxe aqui pessoas que trabalham com integridade nas suas áreas, que trabalham com os princípios cristãos à frente de qualquer outra coisa. E por isso, Deus as honra. Você quer ir bem na sua vida? Porque Deus é bom. E Deus tem sonhos para você. E Deus quer que você seja uma árvore de bons frutos. E Deus quer que você faça coisas que você venha prosperar. Deus quer que você consiga transformar a sua realidade, independente da sua origem. Pratique os princípios, ame a palavra do Senhor, ame a Deus, ame viver em santidade, ame o Senhor Jesus Cristo e faça aquilo que é correto aos olhos de Deus. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Feche seus olhos no seu lugar. Obrigado, Jesus. O Senhor é muito bom. Obrigado, Pai. Pai, que essa próxima parte também seja muito útil para que nós tenhamos os nossos olhos abertos e para que o Senhor possa nos ajudar a encontrar o melhor caminho e aquilo que é o melhor caminho para os teus filhos, Pai. Os abençoe, Pai. Traga sabedoria, graça, Pai. E traga realmente, Deus, a luz do teu Espírito sobre essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, uma salva de palmas para o Duca, para o Pedro. Salve, salve, rapaziada! E antes de eu ir embora, eu só quero agradecer a todo mundo da equipe, do Multi que trabalhou, geral, uma salva de palmas. Ninguém faz nada sozinho. Obrigado a todo mundo, geral, todo mundo que ajudou, a galera da recepção, galera do palco, todo mundo para fazer essa feira acontecer. Obrigado ao pessoal da Unimar que está aqui presente com a gente, uma salva de palmas. Eles estão com bastante coisa legal pra caramba aqui nas salas, os meninos vão explicar para vocês. E por fim, mas não menos importante, obrigado ao pessoal da Faculdade Batista do Paraná, que eles nos deram um curso um curso livre ministerial pra gente sortear 1 ano de curso. Olha só que legal, velho. Muito massa. Salve de palmas.